Amém. Romanos 10, 17 diz: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Amém, irmão? Podem sentar em nome de Jesus? Ora, a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, né? Essa versão aqui ela é um pouquinho diferente, mas é interessante. Ela diz: vem pelo ouvir as boas novas. Boas novas, segundo os estudiosos do idioma, que não sou eu, dizem que evangelho significa boas novas. A palavra hebraica, evangelho, ou grega, uma coisa assim, significa boas novas. E aqui então, essa versão bíblica nos dá essa declaração. A fé vem por ouvir. Ouvir o quê? As boas novas, ouvir o evangelho. Essa é a real fé. Quem tem fé fundamentada em outras coisas, ou outros livros, ou outras supostas revelações, tem uma fé, mas é uma fé falsa, é uma fé inútil. A fé verdadeira, ela vem por ouvir as boas novas, o evangelho. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, não existem boas novas, ou não existe evangelho que não seja a palavra de Cristo. E quem está escrevendo isso é o próprio apóstolo Paulo, que muita gente diz que este apóstolo Paulo, ele é que é o homem do evangelho aos gentios. Tem uma igreja por aí, inclusive, que diz que Mateus, Marcos, Lucas e João, esses evangelhos eram para os judeus. Agora, o evangelho para a igreja dos gentios é o evangelho de Paulo, e não o de Cristo. O de Cristo está ultrapassado. Quem diz isso é um servo do diabo chamado Miguel Ângelo, um filho do diabo. Mas o próprio Paulo não diz isso. Paulo diz assim: sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou de Cristo. Ah, tu quer que eu te imite porque tu é de Cristo? Então eu tenho Cristo para imitar diretamente. Se eu tenho Cristo para imitar diretamente, eu vou imitá-lo. Tem maior exemplo para um cristão do que o próprio Cristo? Não, eu não conheço nenhum exemplo para um cristão maior do que o próprio Cristo, que veio, despiu-se da sua glória por uma verdade para deixar semeada entre os homens. Então, quando dizem por aí que há um tal de evangelho de Paulo, nem o próprio Paulo reconhece esse evangelho dele mesmo, embora há uma passagem bíblica que ele diz: assim será segundo o meu evangelho. Só que o evangelho que ele repete ali é o que você encontra nas palavras do Senhor Jesus. Então, claramente, Paulo está falando desse evangelho que eu tenho, é o mesmo evangelho de Cristo. Então, não se descarta Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, irmão, nosso assunto nessa oportunidade, o que Deus colocou no meu coração, na minha alma, eu não sei, no meu espírito, não somos doutores em divisão de alma, corpo e espírito, nós não somos, nunca vamos ser sábios nisso a tal ponto de poder dizer todas as coisas, algumas, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos revela, só, e é bom caminharmos cada dia um passo firme. Os apressados estão se arrebentando na vida. Quando eu digo assim: irmão, vai com calma. Eu fiquei 13 anos no banco. As pessoas até, não, mas eu ficar 13 anos no banco? De jeito nenhum. Irmão, 13 anos, com a graça de Deus, passa num piscar de olhos. O que importa não é o tempo, o que importa são os projetos de Deus. Hoje eu tenho 13 anos de ministério. Pergunta se alguma coisa me abala. Desde que fundamos esse ministério aqui, como o Senhor disse, vai para tal lugar e funda a minha igreja, essas foram as palavras do Senhor Jesus. Desde que fundamos o ministério nesse lugar, irmão, no primeiro mês que eu cheguei aqui, eu fui visitar uma igreja, e uma
irmã que eu nunca mais vi, eu costumava ir naquele lugar e nunca tinha visto ela naquele lugar. A primeira vez que eu vi, ela olhou para mim e falou assim: Deus está me mostrando na tua mão a chave de um carro, ela vem voando no ar e chega nas tuas mãos. Naquela semana, alguém juntou um dinheiro, me pagou, eu tinha mais um trocado e comprei um carro. De lá para frente, não fiquei mais sem carro. Era um Voyage 83. Mas, irmão, acredite, o que Deus te dá, não importa se é do tempo dos dinossauros, é uma benção. Que benção. Hoje eu tenho um Logan 2008, ar-condicionado, direção hidráulica. Eu não falei que Jesus ia abençoar? Abençoou. E quando eu digo para as pessoas, esse carro custou X, como? Só isso? É, só isso. Custou. E as pessoas não acreditam quanto custou aquele carro. Pois é, irmão, Deus abençoa as coisas de uma maneira gloriosa, e com Jesus no barco, tudo vai bem. Pode encarar a tempestade, deixa as ondas se levantar, continua dormindo lá no teu cantinho. Amém? Com Jesus no barco, deixa as coisas acontecer, nada foge. Então, irmão, eu estava nessa oportunidade, em volta à palavra, e o que subiu ao meu coração? Os que serão aprovados, porque está escrito bem aqui acima de nós, que isso aqui é um centro de seleção. E como já foi até mostrado tantas vezes que Deus determinou essa situação de botar essa frase aqui, significa que você entrou aqui para ser selecionado. Então, hoje, uma pincelada de quem será aprovado. Quem será aprovado? Você que está aí sentado, você sabe, você já estudou. Se você não estudou, procure de 2015 o seminário intitulado Dispensações, que tem o 9 e o 10, que são 2 tempos de seminário, onde falamos sobre dispensações. E você sabe que existiram já várias dispensações que tiveram seu princípio, meio e fim. E hoje nós estamos vivendo mais uma dispensação que teve princípio, está tendo seu meio e terá o seu fim. E depois dessa dispensação, vem outra. Nesta dispensação da restauração está sendo processada uma seleção para depois ver quem, ainda nesse século 21, vai poder sobreviver e ser o instrumento que Deus quer na próxima dispensação. Nós da restauração estamos sendo preparados. Na verdade, o meu ministério está preparando aqueles que vão fazer parte dos projetos de Deus na próxima dispensação. Aqueles que vão ser chamados de o grito da meia-noite, né? Um mover que vai estar ali juntamente com o reinado do anticristo. Irmão, se hoje, num país que ostenta uma falsa bandeira, mas ostenta de democracia, tem crente que tem medo de abrir a sua boca. Tem medo de abrir a sua boca. Imagina quando o anticristo estiver no poder, que Jesus vai poder achar alguém. É por isso que a unção sobre esse povo do grito da meia-noite vai ser a maior unção jamais vista sobre uma geração. Porque eles vão precisar exalar a Bíblia e por isso eles terão que ser selecionados. E esta seleção já começou em 2001 e ela vai, como está no estudo, Jesus Cristo volta em 2070. Não que ela vai até 2070, mas ela vai até lá o momento que está escrito lá, naqueles anos, naqueles estudos, naquelas revelações, naquelas profecias, naqueles sonhos, não sei quanta coisa colocamos lá. Se você não decorou ainda aquele estudo, é bom você decorar, porque Deus tem feito grandes coisas e tem aberto o nosso entendimento de uma maneira realmente sobrenatural. Então, meu irmão, veja, quem serão os aprovados para essa próxima gloriosa dispensação? Quem vai desfrutar disso, de andar no fogo do Espírito? Quem vai não estar nem aí se importando
Quem vai estar declarando o viver é Cristo, morrer é lucro? Quem vai estar declarando isso? Esse vocabulário faz parte dos aprovados. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, porquanto que eu cumpra com alegria o ministério que me é proposto de dar testemunho da graça e da glória que há em Cristo Jesus. Isso, irmão, é sangue. Essa declaração é sangue que corre na veia dos aprovados. Só os aprovados vão realmente estar desfrutando dessas coisas, dessa convicção. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer dizer, não faz diferença viver ou morrer. Isto é uma unção, e não só uma unção, porque não existe unção sem compreensão. Não existe unção sem entendimento. Esse papo de que vou para o monte buscar a unção. Vai, palhaço, sobe o monte. Unção se busca no folhear da Escritura. Só ali que se busca unção. Vou para a vigília às 7, sexta-feira, o brá, vai, palhaço, vai lá. Quem foi que disse que sentar, atravessar uma madrugada vai trazer unção sobre a vida de alguém? A unção vem sobre a palavra. Quem é o autor da unção? O Espírito Santo. Não é isso? A unção não tem como símbolo o óleo? E o óleo não é o Espírito Santo? Você não escapou da aula da simbologia do nosso seminário, né? E lá no princípio diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o que são as águas? Então o Espírito, que é a unção, ele vem sobre as águas. A palavra. Sem palavra não tem unção. Sem palavra não existe cristianismo. Sem conhecimento, sem a língua ser como a pena de um sábio, destro escritor, não tem unção, só tem palhaçada. Tem um bando de crente palhaço gritando dentro da igreja. Diga-se de passagem, é torturante. Tem uma igreja ali embaixo, com rótulo de assembleia, não sei de que, campo, não sei de onde, lá, um lugar longe que eu nunca ouvi nem falar. Irmão, que coisa horrível. Como aquela gente se desespera com uma gritaria sem sentido, gritos vazios, como dizia um pastor que eu tive, lata vazia. É uma coisa horrível, 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 uma verdadeira palhaçada. E daqui se ouve, né? Imagina o pessoal que está lá perto, porque daqui tem uns 200 metros de distância, ouve-se claramente tudo o que eles falam. Não tem nada de Bíblia, é só um bando de palhaço dizendo, olha, que Jesus vai abençoar, que hoje é o dia da tua vitória, que hoje Deus vai te libertar. Conversa fiada, meu irmão. Jesus só abençoa segundo a sua palavra, quem tem palavra. Jesus só liberta segundo a palavra. O que está escrito? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem esse negócio de Jesus vai libertar. Mentira, Jesus não liberta ninguém. É você que tem que pagar o preço da verdade e ser liberto. O que mais nós temos hoje, meu irmão, é um cristianismo de panacas. Um bando de palhaços, um bando de urubu engravatado atrás do púlpito, mercenários, rotulados de pastores, bispos e apóstolos, explorando uma geração de cegos. É isso que nós temos. Pastor, me apresenta um. Onde estão os pastores? Pastor, meu irmão, homem de Deus, não vai para trás de púlpito pedir dinheiro, meu irmão. Homem de Deus não chora miséria. Cadê o Deus desses homens aí que estão chorando miséria? Cadê o Deus dessa raça que está implorando dinheiro para pagar um programa de televisão? Cadê o Deus deles se eles têm que ir diante de todo o Brasil chorar miséria? Onde está a promessa de Deus? Te colocarei por cabeça, não por cauda. Tu emprestarás a todos e de ninguém tomará emprestado. Onde está o Deus dessa raça?
Onde está o Deus do Silas Malafaia, do Jabes de Alencar, do Morris Cerulo, do Mike Murdock? Onde está o Deus dessa raça maldita? Filhos do diabo, servos de Satanás, que vão para uma televisão manchar o nome de Jesus Cristo como um mendigo. O meu Deus nunca me levou a estender a mão nem pedir nada a ninguém, mas todos que batem na minha porta e me rodeiam, eu tenho para dar. Isto é cristianismo, isto é andar com Deus. Pode trilhar o deserto, que as codornizes descem, a rocha da água e o maná vem na tua mesa. E por aí estão falando dos avivamentos, de não sei o quê, e vamos servir a Deus. Vai servir a Deus só se for o diabo. Um bando de crentezinho de meia tigela dentro das igrejas, meu irmão, pensando que está servindo a Deus. Está servindo é o diabo, meu irmão. Estão pensando que porque rodopiam que nem uns panacas, com fumaça dentro da igreja, luzes, tem até uns camaradas vestidos de mulher dentro das igrejas. Uma vergonha. Quebram telhas, quebram tijolos, acende fogueira, é a unção da churrasqueira, é um monte de palhaçada. E eu pergunto, cadê Jesus? Eles estão cheios da unção, eles estão cheios do poder, mas na hora que Jesus Cristo precisa de um arauto para ir para as margens do Jordão, ou para subir ao monte, ou para desafiar os reis, ou para colocar os líderes deste mundo no seu devido lugar, Jesus não encontra eles. E eles estão fazendo vigília, eles estão cheios da unção. Cadê eles? O cara que incomodou o sistema e incomoda até hoje, esse cara somos nós aqui, ó. Geração Jesus Cristo. Em 2009, 18 dias de prisão. Depois, em 2011, solicitaram a minha prisão pela segunda vez. Eu estava lendo o documento hoje. Em 2009, eu fui preso. Saímos arrebentando, eles não suportaram. Em 2011 solicitaram a minha segunda prisão e um promotor falou o seguinte: olha, deixa quieto esse negócio de religião, porque eu vi os vídeos do camarada e o que ele fez da prisão foi transformar num troféu. Se prender ele de novo, ele vai ter mais força. Eu tenho o documento assinado pelo promotor. Cadê a unção deles? A unção que está sobre mim faz o sistema tremer, meu irmão. Eles têm até medo de encostar no meu nome, têm até medo de tocar em mim. Quem serão os aprovados para a próxima geração? Jesus Cristo está precisando para a próxima geração alguém que veja o anticristo no poder e bote o dedo na cara dele. Essa é a próxima geração, meu irmão. Você está pronto, meu irmão? Você está pronto para quando você abrir a tua boca, o Espírito Santo falar? Você tem pagado o preço? Tem comido dos pergaminhos? Tem se alimentado? Porque tem gente, meu irmão, que vem para esse ministério e confunde isso aqui com uma Assembleia de Deus, com Batista, com Brasil para Cristo, e esses movimentozinhos todos tolos por aí, de um monte de moleque palhaço, pensando que é alguma porcaria, porque um outro palhaço jogou uma lata de azeite galo na cabeça dele. Ninguém nunca jogou azeite galo na minha cabeça, nem o azeite Maria, nem nenhuma dessas porcarias baratas. Nenhum homem pode dizer que me ungiu a nada. E qual deles tem a disposição que eu tenho? Eles foram ungidos pelos mais belos nomes da sociedade. Batem no peito, fui ungido pelo apóstolo fulano de tal. E eu digo na cara deles, eu nunca fui. E eu tenho troféu no meu ministério, eu tenho as grades e tenho as algemas. Cadê a unção deles? Cadê a autoridade deles? Quem são eles? E você, meu irmão, que tem tido o privilégio,
Mais do que todo ouro e prata desse mundo, você tem tido o privilégio de pisar nessa terra escondida. Deus te encontrou, Deus te achou, sabe por quê? Porque Ele tem um projeto contigo. Ele tem um projeto terrível. O projeto de Deus contigo não é te fazer nadar em ouro e prata. O projeto de Deus contigo não é te fazer ser proprietário das casas dessa terra, juntando tesouro sobre esse planeta. O projeto de Deus contigo é fazer de você uma arca de Deus, aonde você carregue a provisão, carregue o maná, carregue as varas do sacerdócio e as tábuas da lei. E quem ousar remover a tua tampa, cai fulminado. Esse é o projeto, meu irmão. Quem serão os aprovados para a próxima dispensação? Quem serão, meu irmão, se Jesus Cristo não olhar lá no quarto de cada um e não ver joelhos calejados, não terá uma próxima geração? Eu não vou apontar, porque aqui o projeto de Deus não é humilhar ninguém. Não é um projeto, não é humilhar. Mas tem mulheres aqui dentro, meu irmão, que não merecem nem o marido que tem. O marido está caminhando e a mulher não passa de uma pedra de tropeço. Se empiriquita toda com cabelinho bonito, sapato e roupa para entrar na igreja do Deus vivo. A dor no coração e a alma. Vem com boa aparência para enganar quem? Os olhos que coordenam nesta terra não se enganam com o que vê por fora. Tem tanta gente aqui dentro que não vai ver a glória de Deus. Mas Deus continua fazendo a sua seleção. E tem gente aqui dentro que está sedento, que está explodindo do desejo de ver Cristo Jesus manifestar a sua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Quem serão os aprovados para a próxima dispensação? Aquele que está pensando que chega em casa, larga a Bíblia para um canto e vai cuidar da sua vida? Não te ilude não, nem eu vou deixar você se iludir, você está fora, meu. Você não faz parte desse rebanho. Você não faz parte dessa seleção. E atenta para a realidade, que se eu tivesse preocupado com a sua presença ou com o seu dinheiro, você não estaria ouvindo isto. Quer voltar para o tempo da antiguidade? Quer ir lá para dentro das Assembleias de Deus para servir de escravo, votando em ladrões e mercenários, colocando falsos políticos lá no poder? Quer voltar para as Assembleias de Deus para você ir lá votar nos maçons, para eles virem criar lei, e já pagamos só no Brasil 5 meses e meio são de impostos? Vai lá, graças aos assembleianos que colocam eles no poder. Estou morrendo de medo dos assembleianos. Quantos eles são? 40 milhões? Isso ainda é pouco para o Deus que eu sirvo. Muito pouco. Muito pouco. Eu sozinho, com o que Deus me tem dado, eu minei todas as Assembleias de Deus. E eles, sendo 40 milhões, não conseguem denigrir uma unha da geração Jesus Cristo. Eles estremecem quando vem um CD numa capa branca. Eles estremecem quando vê alguém rodando as suas igrejas com CD na mão. Se desesperam para que um CD desse não caia na mão do povo deles. Se desesperam ou não se desesperam? Você está lá no meio da rua, às vezes eles saem de dentro da igreja, esquecem até que a rua é pública e vai te peitar lá fora para você passar longe da igreja deles. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso é só o começo que Deus tem contigo. Só o começo.
te alimenta, cresce, porque a fé que vai ser necessária para os próximos anos, a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Sem a palavra de Cristo, meu irmão, tudo que você ouve não saltará para a vida eterna, não tem utilidade nenhuma, não presta para nada. Sem a palavra de Cristo plena na sua vida, você vai entrar nos seminários das Assembleias de Deus para aprender a ser um capacho da Constituição. Aqui tu aprendeu que esta palavra é que reina sobre tudo. Vai para dentro da denominação dos batistas, para você ser escravo de um estatuto. O estatuto da geração de Jesus Cristo se chama Bíblia. Daquelas portas para dentro, homem nenhum dá ordem. E da minha vida, em qualquer parte do mundo que eu pisar, homem nenhum diz nada para mim. Eu só enxergo a voz de Cristo, só obedeço uma voz, a que vem do alto. Quem serão os aprovados para a próxima geração? Alguém igual a mim? Não, igual a mim, meu irmão. Igual a mim só sobrevive nessa dispensação. Os que vão sobreviver depois de mim tem que ser 10 vezes pior do que eu. 10 vezes pior do que eu. 10 vezes pior do que eu. E meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa para você, quando você estiver lendo a Bíblia, que a tua mulher começar a te criticar, te levanta. Te levanta, meu irmão. Manda ela procurar o rumo dela. Rompe com essa aliança satânica. Porque uma mulher que se diz cristã, vê seu marido ler a Bíblia e vem criticar, ela é um vaso de Satanás. Quem será o aprovado para a próxima geração? Tem que ser pior do que eu, senão não sobrevive. Tem que ser pior. Tem que ter palavra bíblica decorada na ponta da língua. Tem que ser valente e ousado. Tem que encarar juiz, delegado, repórter, jornalista. Tem que encarar. Jesus Cristo quer nos levar perante os reis, perante os falsos sacerdotes. Quer nos levar. E ele falou, não tenha cuidado com o que vocês vão dizer. Naquela hora, o Espírito do vosso Pai falará por vós. Não tenha dúvida, irmão. É assim. Não tenha dúvida. É assim. Quem são, meu irmão? Os próximos para compor esta gloriosa geração que Jesus Cristo está procurando. Eu vou te mostrar um pouquinho agora das coisas um pouco mais naturais. Vá até Mateus, capítulo 4. Um dia, um homem chamado Patriarca Jó, esse homem passou por algumas dificuldades, mas quando ele recebeu a notícia de que ele tinha perdido todos os seus bens, e diz que ele era o homem mais rico daquela terra, ele se ajoelhou, botou a cara no pó e adorou. E disse, o Senhor meu Deus me deu, o Senhor o meu Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a próxima geração tem que ter assim, tem que ser adorador, quer no muito, quer no pouco, quer no nada. A próxima geração só sobrevive assim. Se tiver pega aos bens da terra, Jó, o fogo caiu, os ladrões vieram, teus camelos, teus filhos, teus rebanhos, Jó, tudo foi-se por água abaixo. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Isso não presta para a próxima geração. Ah, foi-se, já foi tarde, eu ainda tenho o altar do Deus vivo para me inclinar. Eu ainda tenho os pés do meu Senhor para adorar. Esses é que vão fazer parte da próxima geração.
Em Mateus, na tentação, no capítulo 4, no verso 2 ao 4, diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus está com fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele está com fome. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu te afirmo, meu irmão, os que farão parte da próxima dispensação serão aqueles que colocarão as suas necessidades espirituais acima das suas necessidades carnais e naturais. A Bíblia enfatiza que Jesus está com fome e ele tem poder para transformar as pedras em pães, porque o diabo não ia tentá-lo sabendo que ele não poderia realizar algo. Isso não é tentação. Não seria tentação. Transforma a pedra em pão. Mas eu não tenho esse poder. Isso não seria tentação. E Jesus Cristo não disse que não tinha esse poder, mas ele tinha uma outra necessidade, que era uma necessidade espiritual. Então ele disse: não é só de pão que viverá o homem, depois de 40 dias, depois de estar com fome, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. A próxima geração só sobrevive se aprender a passar fome no seu estômago natural, mas suprir o seu espírito com um verdadeiro suprimento, que é a palavra de Deus. Verso 5. Então o diabo conduziu a cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo usou de uma verdade. Estava escrito. E dependendo da situação que fosse, se Jesus realmente despencasse do pináculo do templo ou de qualquer outro lugar, de uma ladeira, como os anjos nos têm guardado todo dia em tantas situações, também guardaria o Senhor Jesus, e Jesus sabia muito bem disso. Porém, aqui está aqueles que vão fazer parte, meu irmão, de uma geração que Deus verdadeiramente usará. Aqueles que, veja que Jesus é desafiado, ele tem condições, aquilo está no domínio dele, ele tem esse poder, mas ele entende que não tem que agir pelo poder que ele tem, não tem que agir pelas condições que ele tem, ele precisa não se precipitar, ele precisa esperar em Deus. Foi o Espírito que o levou àquele deserto, ele tinha que esperar até a hora que o Espírito o conduzisse de volta, o tirando do deserto, e ali ele tinha que sofrer tudo que o deserto proporcionava de sofrimento, escassez e dificuldade. Irmão, esta é a próxima geração. Aqueles que não vão nunca se precipitar, vão sempre esperar pela direção de Deus. Quanta gente eu vi precipitada, meu irmão. Eu não era crente, meu pai não era crente, não nasci dentro de igreja. Fui para dentro da igreja com cerca de 22, 23 anos. Comecei a caminhar no Evangelho. E nessa caminhada, como eu era criticado. Quando eu tinha 6 anos de Evangelho, mais ou menos, quantos chegavam perto de mim? O que você é na igreja? Eu dizia: não sou nada, eu sou servo. Não, mas qual o teu título? Não tenho título. Mas você não é nem um diácono, nem um presbítero. Quanto tempo você tem de igreja? 6 anos. Eu tenho 2 anos, eu já fui ungido a isso, ungido aquilo, ungido aquilo outro. É mesmo? E cadê os ungidos? Cadê os ungidos? Onde estão eles que eu não os vejo? E alguns que eu vejo não ousam me olhar nos olhos. Por último, eu ouvi até de um ex-pastor aí, que não quer nem encontrar comigo, que disse que tem medo de encontrar comigo. Sabe o que é isso?
é a ausência total da graça que recaiu sobre ele, sobre a consciência dele. E ele vê, porque ele me conheceu, e ele vê que eu permaneci firme, e hoje sou exemplo que ele não tem condições de ser. Então, meu irmão, a próxima geração será desses que esperam em Deus. Depois de 13 anos de banco, Jesus disse para mim, vai lá e funda a minha igreja. Estamos aqui desde que recebemos essa ordem, já faz 15 anos. Esse ano completaremos 16 anos. E os outros que foram tão antes de mim? E os outros que com 2 anos foram consagrados? 3 anos diziam até que iam para o exterior, acabou que não atravessaram nem a rua da sua casa. Esta obra, meu irmão, não é para precipitados. A próxima geração tem que aprender a sentar no seu cantinho até ouvir a voz de Deus. Senão não vai sobreviver. A próxima geração tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Eles vão estar conversando, cada um com o seu companheiro, e um vai dizer assim, o Espírito Santo está me falando aqui agora isso, e o outro vai dizer, ele acabou de me dizer isso assim, assim, assim também, e vem juntando o outro, vai dizer, e ele acabou de falar comigo também, eu estava em tal lugar, e ele falou. A próxima geração vai ter que ouvir Deus. Vai ter que ouvir, senão não sobrevive. Esses são os da próxima geração, meu irmão. Que tem muita gente aqui dentro brincando ainda. Tem gente aqui talvez dizendo assim, pastor, está demorando muito hoje, eu quero ir para casa, será que ele vai invadir o horário do Big Brother? Fica tranquilo, não vou invadir. Vou deixar você bem à vontade. Olha aqui, o verso 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor e propôs a Jesus, tudo isso te darei se tu prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Esta, meu irmão, é a próxima geração que desprezará todos os reinos do mundo e toda a glória que o mundo possa dar, e vai preferir a adoração e o serviço a Deus. Vai ser visto diante de oportunidades brilhantes, vai abrir mão, vai ser visto como um pobre coitado, como um miserável, vai ser zombado, escarnecido, todos vão dizer, tu é um louco, deixar essa oportunidade passar. Mas você sabe que se você pega determinada oportunidade, você perde o contato com Deus vivo e poderoso. Você sabe disso? Você sabe que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final dele é caminho de morte. E você sabe muito bem que a vereda do justo, ela é estreita, mas ela é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você sabe muito bem que apertado e estreito é o caminho que conduz à vida. A última geração vai olhar para os reinos do mundo e vai escarnecer e zombar dele, e vai ser chamado de louco, de fanático, de burro, de analfabeto, mas vai ser essa geração que quando dobrar os joelhos, os céus estarão abertos. E te digo mais, essa geração, no seu meio, se entrar um político, vai descer fogo do céu e os consumir. Essa geração será o povo de maior unção, jamais visto em toda a história do cristianismo. Nem Elias conheceu a unção que vai estar sobre esse povo, nem Elias. O próprio Eliseu conquistou uma unção maior que a de Elias, 7 vezes mais. E eu te digo, nem Eliseu conheceu a unção que vai estar sobre o povo da próxima geração. Que povo é esse?
não é quem vai passar para a próxima geração, não é quem vai estar vivo no tempo da outra dispensação. Estar vivo é uma coisa e fazer parte da dispensação é outra diferente. Tem que renunciar, tem que amar a palavra, tem que se apaixonar por Jesus Cristo. Não é se apaixonar por um sentimento, porque Jesus Cristo não é amado por sentimento. Ele falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Irmão, a próxima geração vai ser que nem Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, homens apaixonados por Cristo, indo até a morte. Indo até a morte. E a próxima geração, quando for conduzida aos líderes deste mundo, eles vão simplesmente dizer, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus que vocês crucificam todos os dias e querem matá-lo de novo, Deus o fez Senhor e Cristo. E nós somos testemunhas destas coisas. Nós e o Espírito Santo que Deus dá a todos aqueles que lhe obedecem. Então, meu irmão, eis a realidade dos fatos. Quem vai fazer parte da próxima geração? Quem está indo hoje para casa e eu quero ir para casa descansar, tu não vai fazer parte da próxima geração. Quem está dizendo assim, eu estou doido para ir para casa que eu quero continuar minha leitura bíblica, tá, aí é o diferente. Amanhã quando eu acordar, eu vou acordar bem cedo, eu tenho várias atividades para realizar. Você não vai fazer parte da próxima geração. Não, amanhã eu quero acordar bem cedo, mais cedo que sempre, porque eu quero buscar a face do Senhor, o meu Deus, antes de que eu comece qualquer atividade. Esse sim, está marcado para a próxima geração. Meu irmão, geração Jesus Cristo veio para fazer justiça, por isso que é um centro de seleção e justiça, porque aqui se faz a divisão de quem brincou com o Evangelho e quem não vai brincar com o Evangelho. É aqui que se faz essa seleção. Esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo da restauração, esse tempo da minha vida, do meu ministério, é o tempo que vai ser feita a maior divisão de todos os tempos. Porque o próximo povo que vai ser chamado realmente o grito da meia-noite, vai ser um povo que vai assombrar. Vai ser um povo que vai assombrar. Quando esse povo abrir a boca, vai ser tanta sabedoria, vai ter tanta Bíblia, que vai ser muito maior do que o que aconteceu com Estevão, que as pessoas dizem que rangiam os dentes, a Bíblia diz que eles rangiam os dentes, tapavam os ouvidos e não queriam ouvir o que Estevão declarava, porque não poderiam resistir o quê? A sabedoria que estava sobre Estevão. E eu te afirmo, Estevão, perto do povo da última hora, seria um alunozinho da classe infantil. Portanto, se você não está nesse caminho, meu irmão, chega de ilusão, você não vai sobreviver. Acredita que você não vai sobreviver. Até aqui, meu irmão, nos tem ajudado o Senhor. Deus único, Deus vivo, Deus poderoso. Verdadeiramente, Deus, nesta terra, ouvimos o que em outros lugares o Senhor não pode falar. Por isso, Deus, nós te adoramos, te glorificamos. Pois o teu Espírito que não mente, não se engana, ó Deus. É o que testifica ao nosso espírito. Não importa, Senhor, os dias, os tempos, as estações, não importa. O que importa, ó Deus, é em cada estação sabermos qual é a tua vontade para as nossas vidas. E hoje, Senhor, nós o sabemos, e isto é grande misericórdia proveniente do Senhor. Olha o que diz o Espírito Santo de Deus a esta igreja.
a homens e mulheres nesta terra. Tu te olhas como um miserável, como um inútil, como um pequeno. E sabe por que tu fazes isso? Porque tu ignoras a grandeza do Deus vivo. Tu te olhas como um coitado, como uma coitada, como alguém que não tem condição, não tem capacidade, que não será para ti esta palavra, porque tu tens negligenciado o que Deus tem falado nesta terra. Tu ignoras que o Deus vivo pega porcos da lama e transforma em cavalos alados. Não pense que a tua aparência de humildade vai te fazer escapar do juízo. Deus não te chamou para vir com aparência de humildade diante dele. Te chamou para te alimentar daquilo que ele tem te dado. Não existe sábios diante dele. Ele é que faz a nossa língua como a pena do destro escritor. A tua negligência te custará caro, mesmo com aparência de humildade. Porventura não está escrito: ó Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aparta do meio deste povo a tua falsa aparência. Se esta obra não fosse para ti, tu não terias encontrado este caminho. Aleluia, Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei. Isto não é um cântico, isto é uma oração. Isto é declaração obstinada. Adorarei, eu adorarei ao Deus. Adorarei. Espírito, Espírito, você tem ideia do que está clamando? Você tem coragem de saltar no meio da multidão e dizer: varões galileus, estes homens não estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que está escrito pelo profeta. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Deus: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
terão visões, sonharão os vossos velhos. Ribalabarecantos. Chega de ilusão, meu irmão. Ou Deus trará uma nova geração. Eu vou te dizer uma coisa. Em 15 anos de ministério, de todos os 120, 130 que normalmente se reúnem neste lugar, desde que a Voz da Restauração começou, nós temos aqui em nosso meio, talvez, apenas 2. Porque Deus expulsou dezenas que não prestaram e colocou cada um de vocês no lugar. Se vocês também não prestarem, a história vai ser a mesma, irmão. Vocês serão expulsos dessa terra, vão perder a unção, o privilégio e a glória, e uma outra geração chegará. Não importa que Deus tenha que fazer um povo peregrinar 40 anos no deserto, mas Ele só dará a terra a uma geração que lhe satisfaça. Aprenda a lição, meu irmão, enquanto ainda há tempo. Porque se há esta palavra nesta noite, é porque ainda há esperança.
Trabalhai antes que o sol se ponha. Soberano Deus, eterno Pai, nós te glorificamos por esta noite, por esta glória, Senhor, que o Senhor nos fez viver. Verdadeiramente nos reunimos ao pé do monte, e o monte fumegou, Deus. Não há dúvida, Deus, de que o monte fumegou. A trombeta soou, Deus. E todos ouviram, ó Deus, o ecoar da trombeta. E o futuro, Deus, mostrará quem deu ouvidos. Mas certamente, ó Deus, a tua glória não será dada a um povo negligente. Porque a Escritura diz: santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Te damos graças, Senhor. Despede o teu povo na tua graça, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas, Deus. Arde o coração, ó Deus, de cada um de nós, como o Senhor o fez no caminho de Emaús. Senta à mesa conosco, Deus, se é preciso. Reparte o pão para nos despertar, Deus. Glorificado seja o teu santo nome. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces, preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem ser o povo aprovado para a próxima dispensação. Os que assim desejam, declaram: pois a vitória é nossa. Amém, irmão. Vamos em paz, em nome de Jesus.